continuar a nossa modelagem, então. Na última aula, a gente fez a base, certo? Base da frente, base das costas e a parte da manga. Agora a gente vai começar a colocar elementos nessa modelagem para chegar no vestido, no modelo do vestido Gaia, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui parte da frente das costas e eu vou fazer o seguinte primeiro. A gente vai analisando parte por parte, ok? Então a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é em relação ao decote. Vocês conseguem perceber que o decote ele tá mais aberto do que a modelagem que a gente fez? E um segundo detalhe que eu falei para vocês lá na aula anterior é a questão da vista, que ela é uma vista aplicada aqui, certo? Então, o que acontece? A gente vai precisar descer um pouco o decote para deixar ele mais aberto e desenhar aqui a parte da vista. A vista, eu quero que vocês prestem bastante atenção quando a gente chegar nessa parte da modelagem. Eu tenho os botões aqui no meio do vestido, certo? A minha modelagem da frente, o centro da minha frente, ele está exatamente aqui no meio dos botões. O que acontece? A minha vista, ela é formada por metade está dentro da modelagem e metade da vista está fora da modelagem. Por que a gente precisa fazer esse processo? Porque a gente justamente faz esse processo de transpasse. Então aqui eu tenho que colocar um sobre o outro, né? Uma parte da modelagem sobre a outra aqui, para justamente não perder medidas na modelagem. Então por isso que a gente faz esse processo de vista, né? Da vista. Metade dela fica para dentro da modelagem e metade a gente vai precisar acrescentar, ok? Então esse é o primeiro raciocínio aqui que a gente precisa ter para começar aqui a fazer o nosso a nossa interpretação. Eu vou jogar aqui, não, né, gente? Jogar não. Eu vou colocar a modelagem. A gente só vai usar a modelagem da frente e das costas por enquanto, tá? Então deixa a modelagem da manga de ladinho. Lembra que na outra aula eu acabei dobrando aqui essa parte da modelagem? Eu vou fazer o mesmo processo aqui pra gente conseguir desenhar o decote primeiro. Então eu vou unir aqui frente e costas pelo ombro. Vou colocar um pezinho para as modelagens não se mexerem. E aqui na parte do decote da frente, então aqui eu tenho a parte do centro da frente, no decote da frente eu vou descer. Aí, gente, vocês têm que ver, tá? Vocês têm que ver aqui bem bonitinho. Também não adianta deixar ele muito decotadão, tá? Vai ali no feeling. Mas pense que aqui esse ponto, ele tá mais, o ponto S, ele tá mais ou menos aqui, ó. Bem aqui onde a gente tem o gogó. Então desce ali uns 4 ou 5 centímetros para que o vestido também não fique tão para baixo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui 4 centímetros para baixo. E faço uma marcação. Agora aqui a gente está interpretando, tá? Não tem assim a medida ou um passo a passo. A gente está fazendo justamente o processo de interpretação. Quanto que eu coloco de decote? O quanto eu quiser. Se eu não quiser descer nada do decote, não precisa também. Tá tudo certo, ok? Eu só tô descendo para deixar ele um pouco mais aberto aqui na parte da frente. Só que assim, eu só vou descer a parte da frente. Aqui, nesse ponto aqui do pescoço, eu não vou mexer. Então eu vou fazer o seguinte. Vou esquadrar aqui esse ponto que eu desci. Certo? Vou esquadrar aqui para justamente não formar uma barriga no decote, porque a gente já ajeitou aqui o decote da base. Agora eu preciso retraçar o decote para que ele fique harmônico com essa nova interpretação que a gente vai fazer. Então aqui está o meu decote. Só que eu tenho um adendo para fazer para vocês. A gente não tem a parte da vista ali. O que vai acontecer? A parte da vista, no meu caso, eu coloquei uma vista tanto de vista quanto de decote de 4 centímetros, tá? Então, ao longo aqui do decote, eu vou fazer uma marcação de 4 centímetros
Lembrando que a gente já está interpretando o vestido, tá? A gente já fez essa base na última aula lá. E agora nós estamos interpretando. Então não tem um passo a passo, e sim o nosso olhar sobre a modelagem. Que esse que é o gostoso da modelagem. Você poder você colocar ali a sua criatividade para conseguir transformar a base em um modelo super lindo, que vai vestir bem, que vai ter um bom caimento no corpo. Então, ó, medi aqui 4 centímetros a partir do novo decote que eu fiz. Então, aqui, ó, essa linha aqui do decote da base, eu já não vou ter mais na minha modelagem, ok? Eu desci aqui 4 centímetros e daí eu desci aqui mais 4 para fazer essa vista do decote que a gente precisa. E daí, eu vou cortar aqui um pedaço desse papel das costas. E eu vou copiar essa parte do decote aqui que a gente fez, só que assim, para eu copiar, eu preciso ligar esses pontos. Então, deixa eu primeiro ligar os pontos aqui que a gente fez. Então, liguei aqui. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Aqui no centro da frente, tentem deixar ele mais retinho, mesmo que ele não fique exatamente com 4 centímetros, tá? Pelo menos 2 centímetros pra dentro da modelagem aqui. Isso vai ajudar na hora que a gente for fazer a vista da peça. Ok? Então aqui, ó, eu coloquei a minha vista, vai ter 4 centímetros aqui, né? Então o decote eu vou acabar aqui. Quer dizer, o decote não, a curva, né? Ó, eu vou acabar aqui, ó, exatamente aqui. É só pra essa parte aqui ficar bem retinha, tá? E como a gente tem a parte da vista, eu vou sair aqui 2 centímetros do centro da frente. Então, lembra que a gente fez a marcação aqui, centro da frente? Então, a partir do centro da frente, eu vou sair aqui. Nessa vista do decote, eu saio 2 centímetros. Então, eu já saí aqui na parte de baixo. E agora eu faço essa marcação aqui da parte de cima. E uno essas duas linhas. Agora que eu já desenhei o meu decote, eu pego essa folha que eu cortei. No meu caso, tá? Eu gosto de usar essa folha de modelagem, que é papel monolúcido 60 gramas, porque ela é um pouquinho mais fina e eu consigo justamente visualizar o que está embaixo do meu papel quando eu sobreponho um papel no outro, tá? Tem pessoas que gostam de fazer a modelagem no papel manteiga, tá tudo certo, se você gostar, né? Não tem problema, é um papel um pouco mais caro. Ou também você pode usar um papel de plotter, que ele é um papel branco também e ele tem várias gramaturas. Quanto menor a gramatura, mais fino o papel e você consegue ver o que está embaixo. Gabi, não dá. Só uso o craft, não tem problema. Você vai fazer o processo contrário. Em vez de colocar o seu papel por cima do que você está fazendo, você vai ter que colocar ele por baixo. Você pode colocar uma placa também de papel Paraná, tá? Para não desgastar ali sua mesa, enfim. E você vai usar essa ferramenta aqui que a gente chama de carretilha. Porque daí você vai, né, desenhando ali no papel exatamente sobre essa linha aqui que a gente fez. Então, bem em cima aqui da linha do decote, só que você vai forçar para justamente o seu papel que você colocou embaixo ali, o papel craft, consiga, né, sair com essas marcações e você desenhar o decote bem certinho, ok? No meu caso, eu não vou usar porque, como eu falei, o meu papel ele tem uma gramatura mais fina, então eu consigo visualizar o que está embaixo aqui. Eu não sei se vocês conseguem, mas tá tudo certo. Eu vou desenhando aqui, daí vocês vão vendo o que eu vou fazendo aqui, certo? Vão fazendo junto também, tá?
Então aqui, ó, eu tenho o centro das costas. E eu só vou desenhar o decote mesmo, tá? E eu vou desenhar. Gente, na verdade assim, a gente já desenhou, né? Eu só tô passando a limpo, digamos assim. Ó, venho. Eu só tô copiando a linha de baixo, a linha que a gente já fez ali na modelagem, que é a vista. Ó, daí aqui ficou a parte reta. Agora eu venho com a régua. E daí faço aqui, eu saí na modelagem. Aqui eu já vou fazer essa partezinha aqui para ele ficar bem certinho. E daí agora a gente vai fechar aqui a parte de cima do decote. Só tem que prestar atenção para ver, né? Fazer a marcação bem certinha para que aqui todo, né? Toda essa vista do decote, ela tenha 4 centímetros, tá? Para não ficar uma gola, vai, aumenta, daí diminui, daí aumenta, daí fica feio, né, galera? Por favor, vamos fazer bem bonitinho. Ai, tá fofo. Aí assim, existe uma coisa na modelagem que se chama fio. O fio é super importante a gente fazer aqui no papel, fazer essa marcação do fio no papel, porque quando a gente for no tecido, a gente precisa posicionar essa modelagem no tecido de acordo com o fio. Mas quando a gente chegar lá no processo do corte, eu explico melhor esse processo para vocês. Mas o que acontece aqui no decote? Então a gente fez esta vista aqui. Então a gente desenhou a modelagem, né? Na verdade é a metade, tá? Aqui, ó, gente, tem uma costura. Então a gente desenhou exatamente a modelagem da metade aqui do decote. Ok? Essa parte aqui, deixa eu tirar aqui. Essa parte que eu saí da modelagem, lembra que aqui eu fiz uma marcação de 4 centímetros e eu saí aqui 2 centímetros da modelagem, que é justamente por causa da vista. Então, a minha modelagem aqui da parte da frente, ela vai até aqui, ó. E aqueles 2 centímetros que eu saí é justamente referente a essa saída da modelagem aqui, a gola dar o acabamento na vista, para ficar tudo embutido aqui, tudo bem lindo e perfeito, ok? Aí, o que acontece com o fio? Então, a gente desenhou a modelagem, agora a gente vai fazer a marcação do fio. Nessa parte aqui, a gente tem o acabamento da gola na vista. Então, o que eu preferi fazer? Para que essa modelagem desse decote encaixe certinho na vista, eu deixei o fio do decote aqui, dessa vista do decote, referente à parte aqui do centro do decote. Então eu coloquei a minha régua aqui, esquadrei no centro aqui, ó, do decote e fiz a marcação do fio da minha modelagem a partir do centro, para que o centro ficasse bem certinho no fio da modelagem, para que ele não ficasse torto. Porque poderia acontecer de que, se a gente colocasse o fio em outra posição, essa parte do decote aqui, ela ficasse tipo torta, sabe? Ficasse, enfim, ficasse desnorteada, digamos assim. Então, eu preferi fazer dessa maneira. Aqui, ele vai pegar um pouquinho no viés, tá? Então, assim, mas quando a gente chegar lá no corte, a gente conversa sobre isso. Vocês vão cortar o tecido e vocês vão guardar, assim, bem bonitinho até a aula de costura. Que, assim, é 2 dias, tá? Justamente para essa fibra do fio em viés ele não abrir, né? Essa fibra não, a trama do viés não abrir e vocês não terem problema, enfim, lá na costura. Mas não é para ter problema, tá? Porque a gente fez vários testes aqui, a gente fez
quase, sei lá, uns 10 vestidos desses. E nenhum deu problema, então não é pra dar, tá? Mas a gente deixa o fio nesse sentido aqui pra facilitar ali o processo de costura e de finalização da peça, de acabamento da peça de vocês, ok? Já faz a marcação e já vai marcando. Então aqui eu tenho a gola do meu vestido e importante também, marca ali o nome da peça, que no caso é o vestido Gaia, e quantas vezes a gente vai cortar cada modelagem. O que é isso? Quando a gente costura o vestido, ele tem algumas partes. Para a gente unir essas partes, a gente precisa saber quantas vezes a gente precisa cortar para que o vestido ele saia completo ali depois da costura, certo? No caso da gola, como eu falei pra vocês, a gente tem a costura aqui no meio do decote, certo? Mas eu tenho tecido, tanto tecido externo quanto tecido interno para acabamento, certo? Aqui, ó, não é uma dobra, até porque a gente tem uma curva. Eu tenho uma costura aqui. Então, quantas vezes eu vou cortar? Eu vou cortar uma do lado direito, 2 do lado esquerdo, 3 do lado direito interno, 4 do lado esquerdo interno, tá? Então a gente vai cortar 4 vezes esta modelagem. Então eu tenho que colocar aqui 4 vezes. Calma, gente, é um processo de cada vez, tá? Mais uma coisinha aqui super importante na hora da gente fazer a modelagem é a margem de costura. O que acontece? Não adianta a gente fazer a modelagem exatamente na medida. Eu corto assim, corto lá no tecido e bora costurar. Como que vocês vão unir uma coisa na outra se vocês não têm justamente a margem de costura? Então aqui a modelagem ela tá exatamente na medida. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma margem que ela vai além dessa modelagem, que ela é para fora. A margem é como se fosse uma expansão da modelagem, justamente para vocês conseguirem ir ali na máquina de costura e eliminar esta medida na costura, né? Na máquina de costura ali. Então, quando vocês forem costurar, vai ter a margem e vocês vão costurar exatamente aqui nessa linha que a gente fez, certo? Então, essa margem ela é super importante. Para não gastar tecido, até porque não precisa, na gola a gente vai colocar uma margem de costura de 1 centímetro nela inteira, ok? Então aqui eu já vou colocar. A minha régua, ela já tem essas marcações, tá? Eu tenho aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2. Tem algumas réguas que elas já vêm com essa marcação. Se a tua régua não tiver, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai pegar a fita métrica e vai marcar em volta da modelagem, sempre acrescentando medida, porque a margem, lembre, é para fora da modelagem, ok? Então aqui, ó, eu vou marcar 1 centímetro em toda a volta da modelagem, certo? Vou fazer esse processo nela inteiro. No meu caso aqui, eu vou fazer com a régua porque é mais fácil, tá? Mas se você não tiver régua, continua fazendo ali com a fita métrica. Temos a modelagem da gola. Agora, o que a gente vai fazer? Eu já cortei, tá? Já coloquei mais de costura e já cortei. Mas, se você sentir a necessidade, antes de cortar, fazer algumas marcações, não tem problema. Por exemplo, aqui é o centro das costas. E se você quiser deixar essas marcações na modelagem, também pode, tá? Toda vez que você for cortar esse vestido, você vai saber que ali é o centro das costas. Outra marcação super importante. As medidas, elas precisam casar, certo? Então aqui, ó, esse ponto aqui de 4 centímetros que a gente deixou na vista, que eu falei assim, ai, deixa aqui essa parte mais retinha na vista, a gente vai fazer uma marcação. A gente vai fazer uma marcação e também um pique, ó. Fiz a marcação aqui, que é nessa parte mais retinha de 4 centímetros.
E eu vou fazer um pique, que pode ser... Eu vou dobrar o papel aqui, certo? Dobro o papel e eu vou fazer um piquezinho aqui com a tesoura. Ou, ó, tá vendo que ele fica um vazado aqui na modelagem? Ou também existe esse alicate de pique, tá? No meu caso, ele meio que já perdeu o fio. Então, o que que eu faço? Eu dobro assim, em 3, 4 partes o papel. E daí eu venho, coloco por baixo pra dar um pique, pra conseguir fazer o pique bem certinho. Ó, ele fica mais redondinho, tá? Porque é exatamente o desenho dele aqui, ó. Ele é mais redondinho do que a tesoura, tá? Então, vocês têm que dar esse pique, pra justamente lá na hora da costura, vocês saberem que vocês têm que encaixar esse piquezinho na costura no final da vista. Isso vai ficar mais fácil. Isso facilita o processo de costura de vocês, ok? Então, a gente tem ali a marcação do centro das costas, eu tenho a marcação do fio da modelagem, que a gente vai falar sobre isso lá na parte do corte. Eu sei quantas vezes eu preciso cortar essa modelagem. E tem mais um detalhe, no nosso caso a gente usou crepe e viscose para todos os tecidos que a gente testou, todos os vestidos que a gente testou aqui, tá? Em todos eles eu coloquei entretela. Se você quiser colocar na observação que você precisa colocar entretela, você pode, entretela. E quantas vezes você vai cortar a entretela? No meu caso eu cortei exatamente o número de vezes que eu cortei no tecido, porque deixa uma estrutura mais firme na peça. Então, por isso que a gente fez esse processo, ok? A parte da gola tá pronta. Agora vamos para os próximos processos. Bom, para o próximo passo, eu vou pegar aqui a modelagem da parte da frente. Por quê? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou eliminar a medida da vista, que ela fica para dentro da modelagem, certo? Vou pegar aqui a minha régua. Lembra que eu falei que a minha régua tem as marcações aqui de 2? Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 centímetros e vou colocar aqui no centro. Eu vou fazer com a fita métrica, tá, galera? Vou fazer com a fita métrica. Eu vou pegar aqui essa marcação do centro da frente e vou colocar aqui 2 centímetros. Então, aqui eu já tenho a marcação, porque foi que a gente fez no decote. E aqui, na cintura, eu também vou fazer a marcação de 2 centímetros. Aí, eu vou ligar essa medida aqui. Ok? E a minha parte da frente, então, ela não vai existir esse processo aqui. Tá? Não vai. Mas eu já vou colocar aqui a margem de costura. Só para vocês terem uma ideia de como é. A gente vai deixar a modelagem assim? Não, a gente vai passar limpo. Mas só para vocês entenderem como que coloca a margem de costura. Então, aqui no ombro, vocês vão fazer uma costura chamada costura francesa, tá? Para essa costura, a gente vai precisar de uma margem de costura maior do que 1 centímetro, que foi o que a gente deixou na gola. Para fazer essa costura francesa, a gente precisa de uma margem de costura um pouco maior do que a gente deixou na gola. Então, a gente vai deixar 1,5 centímetro de margem de costura, ok? Então, aqui nessa linha do ombro, eu vou acrescentar aqui 1,5 centímetro. Aqui, né, depois que eu desloquei aqui a parte da frente, porque a gente vai fazer a modelagem da vista separada, tá? A frente tá basicamente pronta. Então, a gente vai partir dessa modelagem aqui pra bater o martelo aqui na frente, porque o que a gente tinha que transformar, a gente já transformou, que foi descer o decote, eliminar aqui a parte da gola e eliminar a medida da vista. Então, esses processos já foram feitos. Agora, a gente vai colocar a margem de costura na parte da frente. Então, coloquei 1,5 centímetro aqui no ombro. Na lateral, vai ser essa mesma medida. Então, eu também vou colocar 1,5 centímetro de margem de costura aqui na lateral. Lembrando que a margem de costura é sempre pra fora, ok? Na parte da cava, eu mostrei pra vocês na aula passada que vocês fazem ali o acabamento em viés, certo? Então, para esse acabamento, não precisa de uma medida muito grande. Eu vou colocar aqui 1 centímetro de margem de costura aqui na cava,
para vocês conseguirem unir a parte da manga com a parte do corpo aqui da peça e depois vocês vão encapar, digamos assim, essa margem de costura com o viés. Então aqui fiz esse processo de 1 centímetro de margem de costura. No decote também. Então sempre quando a gente deixa uma margem de costura em uma modelagem, ela obrigatoriamente ela se encaixa em outra parte da modelagem, as duas margens de costura elas precisam ser iguais, ok? Então aqui no decote eu também vou deixar aqui, ó, 1 centímetro de margem no decote, para que quando vocês encaixarem aqui a modelagem, que a gente já fez aqui a modelagem do decote, vocês encaixarem aqui bem certinho na peça. Essa medida aqui, ó, que eu tô desenhando aqui em azul, é a modelagem do decote que a gente tirou aqui, certo? Que é essa modelagem aqui. Então, se ela vai encaixar aqui, a parte da frente, eu não vou pegar essa parte dessa modelagem que a gente já tirou, que é a modelagem da gola. Eu só pego aqui, ó. Eu pego essa parte que está em vermelho, tá? Então, essa parte que está em vermelho é a modelagem da parte da frente. A gola, ela vai encaixar nessa linha aqui, que está em vermelho e azul. Então, vermelho é a parte da frente, azul é a parte do decote. Mesma coisa aqui. A parte da vista, ela vai encaixar nessa linha aqui da parte da frente. Então, ela vai encaixar aqui, tá? Eu não preciso de muito tecido aqui, a não ser a margem de costura que a gente vai colocar. Cuidado aí na hora que vocês forem cortar as modelagens para não faltar medida, ok? Então, eu coloquei 1,5 centímetro na lateral, 1 centímetro aqui na cava, 1 centímetro aqui no ombro e aqui no decote 1 centímetro. Na parte aqui da frente, onde a gente eliminou a medida da vista, eu também vou colocar 1 centímetro de margem, certo? E aqui na cintura, aonde a gente vai encontrar ali, casar com a saia, eu também vou colocar 1 centímetro, porque aqui vocês vão fazer o mesmo acabamento que a cava, tá? E aqui temos a parte da frente. Então eu vou cortar, tirar o excesso de tecido e daí... Tecido não, papel. E daí a gente já conversa. Temos aqui a parte da frente, tá? Lembrando que... uma coisa bastante importante aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Mas depois que a gente fizer a modelagem das costas, daí a gente faz. Além desse pique aqui, que ele vai encaixar aqui, ó, na modelagem, tá? Então, e essa parte da gola, ela vai ficar encaixada aqui na modelagem. Por isso que a gente eliminou a medida da gola na parte da frente. Ela não vai sobrepor, ela vai encaixar, são coisas diferentes. A gente precisa também dar um pique aqui, que é a união do ombro da frente das costas, tá? Nessa união aqui da linha do ombro, é interessante que a gente faça uma marcação de pique aqui na gola, mas a gente já faz, tá? Aqui na parte da frente, eu vou colocar o fio. Quando a gente, né, eu falei do fio ali na questão da gola, por uma questão ali de melhor acabamento na modelagem na hora que vocês forem costurar, tá? Pra peça ficar mais fácil ali na hora da costura e ela ter um melhor acabamento quando você veste. Aqui, no caso da parte da frente, o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de fio, de partes da modelagem, pensem assim, que 80% das modelagens, elas vão ter o fio no sentido do comprimento da peça. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fio do tecido é como se ele estivesse paralelo ao meu eixo. Então, o fio da parte do vestido que eu estou usando aqui, da parte de cima, o fio
fio ele está nesse sentido, é o comprimento da blusa, certo? Então aqui eu vou colocar o fio no sentido do comprimento. Aqui, ó, eu desenho ele no sentido do comprimento, é uma linha vertical mesmo, bem certinha. Além do fio, precisamos colocar algumas informações no molde, como o nome da peça, enfim. Mas agora, neste momento, eu vou colocar que esta é a parte da frente, certo? E quantas vezes a gente precisa cortar? Então, parte da frente, lembra lá na aula anterior que eu expliquei para vocês que a gente tem frente direita, frente esquerda, costas direita e costas esquerdas? Aqui a gente tem uma parte da frente, só que a gente tem direito e esquerdo. Então, eu preciso cortar essa parte da modelagem 2 vezes, ok? A parte da frente está pronta. Eu vou deixar ela aqui do ladinho. Agora a gente vai para a parte das costas, que é o mesmo processo que a parte da frente, em relação à margem de costura. Todas as medidas que a gente colocou de margem de costura lá, nos locais que a gente colocou, a gente vai colocar aqui na parte das costas também. Então, se lateral da frente eu deixei 1,5 de margem de costura, aqui na parte das costas também deixo 1,5. Na cintura, se eu deixei 1 centímetro lá na parte da frente, aqui eu vou deixar 1 centímetro. Na parte da cava, se eu deixei 1 centímetro lá na parte da frente, aqui eu também preciso deixar 1 centímetro. Então, eu vou contornando. Quando é curva assim, vai posicionando a régua ou pega a fita métrica se não tiver tanta habilidade ou tanta segurança. A gente ganha algumas habilidades ali com o tempo, tá? É normal, galera. Aqui no ombro, também 1,5 centímetro de margem de costura. E aqui no decote, lembrando que aqui é o decote final do vestido, mas como eu tenho ali, já tirei essa modelagem, eu vou usar o decote da parte das costas, esta linha aqui de baixo. Então, vou acrescentar aqui 1 centímetro de margem de costura. Certo? E aqui no centro das costas eu não vou acrescentar nenhuma margem de costura, porque aqui é a dobra. Quando a gente vai passar a limpo, isso aqui, eu vou passar aqui, vocês vão passar aí, né? Mas quando passarem a limpo, vocês já façam essa modelagem inteira, tá? Pra já ficar bem certinho. Então, não precisa colocar a margem de costura aqui no centro das costas, justamente porque é dobra, tá? Essa modelagem, ela é inteira, ela é única, ela é uma só. Tanto que o fio dela é o mesmo processo que a parte da frente. Então, eu vou colocar aqui no sentido do comprimento, certo? Costas, a gente tem a modelagem das costas e eu vou cortar uma vez só, porque é uma modelagem inteira, ok? Não esqueçam de fazer esse processo. Não tem margem de costura, é uma modelagem inteira. Então, vou cortar aqui o excesso de papel para outra etapa. Terminamos aqui a parte das costas. Antes de dar sequência na modelagem aqui, a gente vai pra manga, tá? Já que a modelagem da manga já tá pronta. A gente já fez a modelagem da manga lá na última aula. Então, assim, se você chegou agora e está meio perdido, vai lá assistir, que tá assim, ó, uma belezinha pra você fazer todo esse processo de modelagem junto com a gente durante essa semana, tá? Então, a modelagem a gente já fez na última aula. E a margem de costura,
a gente vai seguir a mesma lógica que a gente seguiu aqui na parte da frente das costas. Na parte aqui da lateral da manga, a gente vai colocar 1,5 centímetro de margem de costura, porque vocês vão fazer a costura francesa com a Aline, tá? Ó, então da letra R até a letra E,